Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. E nessa nossa videoaula a gente vai continuar nosso estudo dos modelos mentais e a gente vai abordar aqui o raciocínio não científico, né? Mas que coisa é essa aqui de raciocínio não científico, né? Bom, o raciocínio não científico é você raciocinar de forma que não está em acordo com os princípios científicos, né? Em outra palavra aqui, o seu raciocínio é baseado aqui em opiniões ao invés de fatos, né? Eu acho isso, ouvi dizer tal coisa, né? Então é interessante que tem muitas formas aqui de raciocínio não científico, né? Um deles é o pensamento mágico, né? Então eu tenho um pensamento mágico, se eu fizer X, Y, Z, eu vou conseguir atingir meus objetivos, né? Outra é aquela ilusão de controle, né? Você achar que você consegue controlar todas as variáveis aqui de um sistema, né? Outro é tomar uma decisão baseada, minha intuição diz que eu devo fazer isso, né? Ou então tomar uma decisão baseada em superstição, né? Crenças, né? Então eu coloquei aqui o Dom Quixote falando com o Sancho Panza, né? Não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem, né? Só para dar um exemplo, né? Hoje em dia aqui, estava muito em voga aqui uma campanha anti-vacinação, ou seja, tem gente aqui que é contra contra a vacinação. Olha que absurdo, né? Isso, eu escrevi esse texto aqui foi antes da pandemia, né? Mal sabia eu que durante a pandemia essa campanha anti-vacinação ia tomar um vulto assim gigantesco, né? Enfim, né? Então, mas essa campanha anti-vacinação já existia desde aquela época, né? Ou seja, né, a gente está tentando retroceder aqui para as idades das trevas, Idade Média, né? E os argumentos assim que os ativistas anti-vacina usam, né, são os argumentos assim mais sem pé nem cabeça, né? Assim, né, baseados no quê? Baseados no eu acho, né? Então, por exemplo, as vacinas não são efetivas, né? De onde saiu isso aqui? Da minha cabeça, né? Ouvi dizer, alguém me falou, né? As vacinas podem causar efeitos colaterais, mesmo morte, né? Enfim, né? É uma coisa assim curiosa, porque eles ignoram totalmente os testes que são feitos nas vacinas antes, até ignoram todo o processo de aprovação de uma vacina, né? Então já parte assim, falando, a vacina aí vai causar morte, né? Ou então uma doença, fala, essa doença não existe mais, então portanto não preciso vacinar, né? Se fosse só isso, não tem problema. O problema é você deixar de vacinar os seus filhos, né? Então algumas consequências desse movimento anti-vacina, né? Algumas doenças aqui que já tinham desaparecido, coisa e tal, estão voltando com força total, né? Como por exemplo aqui surtos aqui, né, de sarampo, né? Que volta e meia ocorre aqui, porque o pessoal não se vacinou. Isso sem falar na desgraça que aconteceu, né, durante a pandemia de Covid, né? E tinha algumas pessoas aqui que de maneira criminosa, né, pregavam a anti-vacinação, né? Não deve vacinar, né? Que é um absurdo total, né? Enfim, mas por que a gente está falando isso? É o raciocínio não científico, né? Então esse é um ponto aqui assim muito presente aqui nos modelos mentais das pessoas, né? Dentro da cabeça ali da pessoa tem lá uma superstição, né? Tem lá um pensamento mágico, né? Tem lá uma intuição, né? Então, baseado nessa intuição, no meu pensamento mágico, eu vou tomar uma decisão, né? Bom, se você só se der mal com essa decisão, tudo bem, né? O problema é quando você prejudica outras pessoas, né? Prejudica seus filhos, prejudica outras pessoas que acabam se prejudicando por causa da sua ação, tá bom? Então é isso aí, gente. A gente continua aqui nos próximos vídeos falando mais um pouquinho sobre os modelos mentais, tá bom? Um abraço.